Ok, já estamos no ar, hein? É isso aí, já estamos no ar. Uma boa noite a todos os amigos, todos vocês, amigos inscritos do canal LTV. Esse seria o Café com Resenha, mas esse vai ser um hangout especial. O Café com Resenha hoje está de folga e nós vamos fazer um hangout especial com um convidado aí que foi bastante difícil trazê-lo para aqui para o nosso hangout, devido aí à sua agenda, que é bastante só um minutinho. É uma agenda bastante intensa. É o professor Oswaldo Bastos, da Bahia. Ele é coordenador do seminário Crítica e Crise, que é uma página na internet, um canal no YouTube e site. Ele é bacharel em Direito e Ciências Sociais e mestre em Sociologia e também é palestrante. Ele tem um canal no YouTube, um canal sensacional. É um canal que, inclusive, merece que todos vocês que nos acompanham passem a se inscrever nesse canal, porque lá vocês vão obter informações muito valorosas aí para tudo que a gente vem conversando, tudo que a gente trata aqui em nosso canal, né? O professor Oswaldo Bastos, eu diria, depois de conhecer o trabalho dele, eu diria que ele é hoje um especialista aí nessa área de geopolítica, nas agendas de esquerda, que estão hoje em curso no Brasil, as relações entre as principais... Acho que ele retornou aí, né? Ele é um especialista, ele conhece muito do assunto, de toda a história, a partir da Revolução Francesa até hoje, todas as relações políticas, sociopolíticas, econômicas, que se deram ao longo do século XX. Isso ele já demonstra nesse canal dele, um conhecimento profundo sobre todas essas questões, essas relações que foram moldando, que foram forjando o que a gente tem hoje aí no cenário mundial. Então, por isso que o professor está conosco, justamente para tratar dessa questão da relação entre a geopolítica e as eleições em 2018. Todos nós sabemos que grupos, conglomerados econômicos e políticos internacionais têm grande interesse no que vai acontecer com o Brasil. Eles têm interesse em todos os sentidos, né? Interesses políticos, interesses econômicos, interesses sociais. A ONU é uma entidade também ligada a esse tipo, que serve a esses interesses, e o professor ele pode nos dar aí uma luz sobre essas relações entre grandes potências, entre países, entre movimentos políticos, ideológicos, o que está por trás, o que não está por trás. Então, todo esse desenho, o professor vai nos trazer aí, o professor Oswaldo Bastos, ele é um convidado muito bem-vindo aí conosco, e a gente tem aí os nossos convidados de sempre, o Marcelo Gutierrez, o Marcos Pimenta, o Gustavo e o André, que vão participar aí com perguntas. Eu queria dar uma boa noite para o professor Oswaldo. Seja bem-vindo. E, professor, eu já começo com uma pergunta. Todo mundo está desconfiado aí de muitas conspirações acontecendo em 2018, né? Eu já ouvi de tudo, desde que eu tenho canal no YouTube, que eu trato desses assuntos muito semelhantes ao do senhor, mas não com a mesma profundidade. Eu já ouvi de tudo, confesso a você. Milhões e milhões de teorias. É evidente que muitas delas são extremamente fantasiosas, algumas têm algum sentido e outras têm mais consistência. E, ao longo do tempo, sobrevivem ao entendimento e às leituras daquilo que tem um pouco mais de consistência. E, acompanhando o trabalho de muitas pessoas nas redes sociais, eu pude observar que o senhor faz parte desse seleto grupo de quem apresentam teses com alguma consistência e que não seria nenhum exagero, ou, digamos assim, poderia ser um bingo se tudo isso que o senhor vai demonstrar aqui para as pessoas viesse a se realizar, devido à coerência e eu vejo de muito preparo, de muito conhecimento dos eventos que formaram essas teses que o senhor coloca. Então, aqui no Brasil, a gente está vivendo essa falsa
polarização entre uma candidatura do Bolsonaro pela linha conservadora e uma candidatura ou do Lula, ou se ele estiver fora, uma candidatura de esquerda ou de representantes da esquerda fragmentados estrategicamente, espalhados aí em 3, 4, 5 candidaturas, mas sempre num alinhamento com a esquerda, que, por sua vez, tem um alinhamento com interesses que não são necessariamente interesses do Brasil como nação, como país. Então, dessas inúmeras teses que existem, eu gostaria de ouvir como é que o senhor consegue nos condensar isso, o que está mais próximo de ser algo que está realmente acontecendo, quais são os players, quais são os agentes políticos envolvidos, a quem interessa a candidatura de um Ciro Gomes, de um Luciano Huck, do próprio Lula, de uma Marina Silva, desses candidatos, se eles forem vitoriosos numa eleição, que agenda será implantada no Brasil, e uma possibilidade de uma vitória de um candidato como Jair Bolsonaro, que até o momento é a única candidatura que aparentemente se descola desses comprometimentos com interesses internacionais, como seria o caminho que o Brasil tomaria. Nós estamos diante de uma bifurcação a nível de 90 graus, radical, ou, no final das contas, tudo é a mesma coisa. Então, uma boa noite, seja bem-vindo e gostaria de ouvi-lo. O microfone do senhor está desligado. O senhor pode ligar o microfone, professor? Aguardar ele. Agora sim. Pode falar. Agora sim? Perfeito. Pronto. Então, primeiro eu quero agradecer a sua gentileza pelo convite e depois esclarecer logo de imediato as questões que você colocou, que são de extrema complexidade. Muito bem. No meu humilde entendimento, não existem muitas teorias sobre essa questão, como você bem colocou, né? É claro que a imprensa e o próprio meio acadêmico especula muito sobre isso, e talvez até por falta de conhecimento, ou por outros interesses. Mas não existem muitas teorias sobre isso. E isso não é questão de opinião. O que existe é um jogo entre grupos econômicos e políticos, como sempre existiu há mais de 500 anos. Isso está cada vez mais claro e agora não tem mais como esconder. Então, esses grupos eles ficam lutando por espaços geográficos e espaços de poder político. E esses espaços geográficos cada vez mais ganham significado de matéria-prima. Agora, biodiversidade. Agora, controle ambiental, por exemplo, matéria-prima. Né? Então, essa é a questão. O que está em jogo no Brasil, na verdade, não é uma política interna. Essas figuras que estão no cenário brasileiro, elas não fazem nada mais, nada menos do que são atores desse cenário internacional. Em rápida síntese, eu posso muito bem afirmar, nós temos aí o PT como longamano dos interesses da Rússia e da China no Brasil, e o PSDB, interesses da União Europeia, o socialismo fabiano. O Fernando Henrique Cardoso sempre foi considerado um dos maiores teóricos do socialismo e do socialismo fabiano na América Latina. Eu não estou contando nenhuma novidade. O Bolsonaro, ele foge um pouco desse cenário. Ele não faz parte desse sistema, como nós chamamos. A prova disso é essa caça que ele está, essa busca que ele está por algum partido onde ele possa se alojar. E essa busca desse partido implica duas coisas: um partido que o aceite e um partido que tenha condição de aceitar. Por quê? Ele vai para o PMDB? Ele vai para o PT? Ele vai para o PSDB? Impossível. Então, se ele quer defender esse brasão
essa bandeira do político honesto, ele não pode participar de nenhum desses grandes partidos, o DEM, porque estão todos extremamente contaminados, todos nós sabemos disso. Não é um cenário fácil, não é uma situação fácil. Tudo não se reduz ao que a maioria das pessoas pensam e tentam, como a própria imprensa induz, e esse pobre coitado do mundo acadêmico brasileiro também induz, a dividir tudo na dialética entre bem e o mal, entre direita e esquerda. As coisas não se reduzem assim. Né? Nós estamos num cenário extremamente complexo. O Brasil está sendo visado por grupos econômicos poderosíssimos. Poderosíssimos. Essa coisa que a gente sempre falou, que nós temos biodiversidade, a Amazônia não é mais nossa. O nosso mar territorial a gente brinca de dominar. Enfim, nosso território está contaminado. Nós temos haitianos revolucionários, nós temos pessoal do Hamas, nós temos ex-guerrilheiros angolanos, nós temos guerrilheiros do Sendero Luminoso, nós temos pessoal das Farc em conluio com o PCC, com o MST. Então, nós temos um ambiente extremamente sensível, que a qualquer momento pode eclodir uma situação inesperada e que pode fugir ao controle. Então, não é possível fazer previsões seguras, como se fosse uma cartomante ou o dono de uma bola de cristal, fazer previsões seguras a respeito do futuro mais imediato do Brasil. É extremamente complexa, com variáveis sensíveis. O que me assusta é a falta de entendimento e a maneira como as pessoas estão sendo induzidas pelas redes sociais, pela mídia fake. Essa é a minha preocupação. É o pouco estudo, a pouca pesquisa, o pouco interesse sobre o seu próprio país, os destinos do seu próprio país, dado este contexto tão complexo que eu, em poucas palavras, tentei aqui resumir. Bom, professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então, professor, eu ia te perguntar o seguinte: uma coisa que é praticamente um ponto em comum em todas essas forças políticas que estão visando 2018, que não é uma candidatura conservadora que hoje é do Bolsonaro, que todas elas têm em comum no discurso, é essa fachada, esse fetiche pelo vamos nos amar, um mundo com mais amor, com mais união, nós precisamos de menos violência, mais escolas, menos presídios, liberdade para todos, felicidade para todos. Então, você vê esse discurso no Ciro, você vê esse discurso na Marina, você vê esse discurso na Manuela Dávila, que é de um partido comunista, mas falando disso. Vamos dar as mãos, vamos brincar de ciranda, cirandinha, porque um mundo feliz é um mundo onde todo mundo se abraça, depois dá um beijinho na árvore, depois sai todo mundo correndo. Então, você vê aquela propaganda de criança correndo no gramado, caindo no chão e rolando. É uma coisa que chega a ser patética, esse imaginário de felicidade que é vendido como se fosse uma propaganda de sabonete, uma propaganda de margarina. Então, é evidente que, quando a coisa é muito perfeitinha demais, né, a gente, quando esmola demais, o santo desconfia. É claro que esse mundo que está sendo proposto por essas pessoas é apenas a fachada de coisas muito mais macabras que estão atrás disso, né? Então, você percebe essa tentativa de vender uma plataforma de controle ou de poder político através dessas promessas de felicidade, dessas promessas. E a gente que estuda há muito tempo, a gente sabe quais são as agendas. No final, atrás dessas fachadas lindas, você vai juntar as principais agendas, que são as agendas abortistas, as agendas LGBTs, por exemplo, e as agendas de entorpecentes,
você faz uma breve conexão entre essas três agendas, todas elas produzem um resultado final, redução de população. Porque, olha, se você promove uma agenda abortista, você vai ter resultado final, redução de população. Você promove uma agenda LGBT, você vai ter no final redução de população, que é o não nascer. Você promove a agenda de entorpecente, você vai ter no final redução de população, que é um monte de gente morrendo de overdose. Então, só que isso ganha um verniz e é uma pauta incomum. Então, acho que seria importante também o senhor nos dar uma luz sobre o que está por trás dessa agenda, que definitivamente não foi inventada por brasileiros, nem por políticos brasileiros, nem por intelectuais brasileiros. E se, de fato, confirma-se essa tese de que isso segue uma agenda internacional, globalista, totalitária, de homogeneizar o comportamento mundial, e o Brasil está na rota desse projeto. Isso. Veja, essa agenda globalista, como você bem colocou, ela visa duas coisas fundamentais: o controle de natalidade e a purificação racial. Por isso que o aborto ele está intimamente associado ao incentivo, não é simplesmente a preservação enquanto direito e dignidade, mas o incentivo à relação homossexual. A relação homossexual ela é estéril. E existe uma coisa muito importante que é preciso que as pessoas percebam o seguinte: o esquerdista ele é como aquele ladrão. O ladrão ele não está preocupado em você chamar ele de ladrão porque ele sabe que ele é ladrão. Ele está preocupado em você saber como é que ele rouba. A agenda esquerdista, o esquerdista, ele não está preocupado em você chamar ele de esquerdista. Ele está preocupado quando você descobre o que é que tem por trás do que ele está falando. Então, na medida em que você descobre que, na verdade, essa agenda do aborto, essa agenda LGBT, ela é uma forma de controle de natalidade, aí você tem que ser processado. Eu tenho que ser processado. Tem que haver a intimidação, a divulgação desse plano que há por trás dessa bandeira maravilhosa de paz e amor para todo mundo, como você mesmo falou. Então, aonde se aplicou o aborto durante todo o século XX, e isso depois ficou revelado em todos os países, inclusive a começar pelos Estados Unidos, foi exatamente política de controle de natalidade, política eugenista. As agências que estavam financiando e divulgando o aborto no Brasil, inclusive todas elas vinculadas ao movimento feminista americano, todas elas tinham ideais, a partir das suas próprias líderes feministas, ideais eugenistas. Isso é preciso deixar bem claro. Isso você pode consultar e descobrir em qualquer pesquisa de 10 minutos da internet. Então, esta agenda hoje, ela está ganhando um espectro mundial. Ela está sendo aplicada mundialmente. Esta é a diferença. E mais diferente ainda, e mais assustador ainda, quando você vê um presidente dos Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, como o senhor Barack Obama, discutindo decisões de tribunais americanos, como nunca se viu nos Estados Unidos, e ainda por cima, se dando um trabalho, né, de, ao invés de prestar atenção no que está acontecendo no mundo, está preocupado com banheiros LGBTs nas escolas públicas que recebiam dinheiro da verba pública federal. Então, isso tudo é muito importante de ser observado. São detalhes que passam despercebidos. O senhor Barack Obama, ele tem uma história, junto com a dona Hillary Clinton, tem uma história. Eles são discípulos de Saul Alinsky. Eles têm uma história. O senhor Barack Obama ele foi colocado na liderança dos Estados Unidos exatamente para implantar a agenda abortista, LGBT e toda a agenda esquerdista dentro do próprio Partido Democrata, que é o Partido Socialista Americano. O senhor Barack Obama era da ala radical da esquerda norte-americana.
financiado diretamente agora, mais recentemente, pelo seu Jorge Soros. Quem bancou a campanha do seu Barack Obama? Jorge Soros. Quem estava por trás do financiamento da campanha da senhora Hillary Clinton? O senhor Jorge Soros. Então, nós temos aí, sim, imagina, mundial. Olha a França, olha a Holanda, olha os países nórdicos, olha as crianças nos países nórdicos brincando, recebendo sex box, caixas de sexo, onde crianças com 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade recebem caixas com pênis, vaginas e outros objetos mais para as suas masturbações. Né? Então, nós temos, sim, a destruição da sociedade, seguindo o manifesto comunista, a orientação do manifesto comunista, quando o senhor Karl Marx, o senhor Engels diz é preciso destruir a família. E para destruir a família, eu preciso entrar pela família, pela escola. O senhor Karl Marx, o senhor Engels deixa isso muito claro. Uma agenda que está sendo aplicada, uma agenda revolucionária que está sendo aplicada, de certa forma até de maneira sutil no sentido de que as pessoas, como não estudam teoria revolucionária, elas não sabem que é pura aplicação de manual revolucionário. Né? Aí ficam falando de teoria do complô. Sutil nesse sentido, porém, de maneira muito escancarada, quando você olha, você abre os olhos e você vê que, como você acabou de falar muito bem, o mundo todo praticamente está vivendo uma campanha. Uma campanha, uma campanha esquerdista. A imprensa, o ambiente supostamente intelectual, o ambiente supostamente acadêmico, o ambiente a imprensa, as redes sociais. Por que agora censurar as redes sociais? Porque as redes sociais foram feitas para divulgar a informação esquerdista, e deu errado. Deu errado. Então agora as pessoas estão lutando contra essa agenda esquerdista dentro da própria rede social. Então agora vamos censurar as redes sociais. Essa é a questão. Por isso, notícia fake. A notícia fake, na verdade, não é a notícia falsa. Ninguém nunca esteve preocupado com isso. A notícia fake é a verdade que não pode ser dita. Que é o discurso do ódio. Chamado discurso do ódio. Entende? Professor, está me ouvindo? Tenta afastar um pouquinho o celular, porque às vezes quando o senhor fala, o celular vai quase todo no seu nariz e na sua boca, e as pessoas acabam vendo. Foi bom você tratar desse assunto aí, porque isso aí agora está extremamente em alta. Essa semana, assim que virou o ano, parece que veio um rolo compressor em cima dessa questão. Esse será um ano de combate às fake news. E a Globo News fez agora um documentário. Puta merda, uma coisa tendenciosa. Eles se colocam... É lógico que você não vai esperar que a Globo News vai fazer um documentário sobre fake news, ela se colocando como parte da fake news, né? São sempre os outros. Mas eles descaradamente dizendo que o canal como o Infowars, do Alex Jones, outros canais que demonstraram toda a podridão da campanha da Hillary, eles são os fake news, e a CNN que é quem fala a verdade, o Washington Post que fala a verdade, a NBC que fala a verdade. Então, é lógico que eles estão, de um lado, tentando colocar isso. Só que quem inventou a terminologia, acho que foi o próprio Trump. O Trump que deu moda, fez isso virar um termo popular, né, da fake news. Só que, assim, eu vou te falar, quando eu escuto alguém falar em discurso de ódio, aí, cara, de fato, isso me dá ódio. Me dá ódio ouvir alguém falar isso. Aí realmente eles conseguem o objetivo, porque eu fico muito puto. Porque hoje você falar a verdade para essa gente é ódio. É lógico que quem está falando isso, quem está propagando isso, sabe que isso não é ódio. É lógico que isso é de uma disfarçatez, mas o pior não é isso. O pior é um monte de idiota útil que repete isso igual um papagaio. E quando você vai num churrasco, num ambiente social, numa festa, num encontro no trabalho, e você tenta falar, olha,
isso que você está dizendo, amigo, não é bem assim. Tem uma outra coisa que explica melhor isso aí. Cuidado para você não se enganar. Basta você fazer uma ponderação que vai aparecer num grupo de 10 pessoas e falar, mas isso aí é discurso de ódio, Márcio. Você está falando de discurso de ódio. Mas puta merda, cara. Mas, então isso vai se impregnando em pessoas que... Aí, só para repetir, só para dizer assim, agora é um termo novo, está na moda, eu vou falar isso também, discurso de ódio. Qualquer coisa é discurso de ódio. Então, realmente, eles conseguem fazer com que esse tipo de coisa cole igual um chiclete e quem não aguentar a pressão acaba cedendo. Então, assim, tem que ter uma postura, né? Nós temos que ter uma postura, discurso de ódio é a vovozinha. Se é a verdade que nós estamos falando. Seja na rede social, ou seja num convívio normal. Entendeu? Então, acho que vale a pena... Depois, se alguém tiver alguma pergunta, pode falar aí, que eu vou passar a palavra para ele novamente. Acho que vale a pena explorar isso, professor, porque esclarecer para as pessoas, e o senhor consegue falar isso muito bem, o que eles chamam de discurso de ódio, o que na verdade é. O que na verdade é. O senhor está me ouvindo aí, professor? Estou ouvindo. Tá. Muito bem. Na verdade... Hein? Alô? Estou ouvindo o senhor, pode falar. Na verdade, o discurso do ódio é o discurso contrário ao discurso da esquerda revolucionária. Né? Eu posso xingar o Bolsonaro, eu posso até cuspir nele. O que ele não pode é fazer nada contra mim, senão é o discurso do ódio. Entende o exemplo que eu estou dando? Entendo. Então, o discurso da esquerda, né, ele é o discurso da pureza, ele é o discurso do sublime, ele é o discurso que substitui o discurso cristão. Né? A paz cristã, o amai-vos uns aos outros, é substituído, né, por essa orgia mútua trazida pelo discurso da esquerda. Podemos fazer qualquer coisa. E se você discordar do que eu faço, você tem um discurso do ódio. Né? Isso, na verdade, como eu tenho explicado muitas vezes, é uma mistura muito diabólica entre o anarquismo e o socialismo. O que nós temos hoje é um anarcossocialismo e não um liberalismo, como muitas pessoas falam. Nós podemos tratar disso em outros momentos. Nós vivemos hoje um anarcossocialismo, uma mistura de teorias socialistas com teorias anárquicas. Esta tal dessa liberdade que nós vivemos hoje não é a liberdade liberal, no sentido conceitual doutrinário. É uma liberdade anárquica, aonde não pode haver freios para o que nós queremos fazer. Isto que empregava isto era o Bakunin, era o Proudhon, eram os anarquistas. Não é? Vamos destruir a sociedade, vamos destruir a civilização ocidental da forma mais radical e mais rápida possível. Para Bakunin, a ação revolucionária era Lúcifer, o livro dele, Deus e o Estado, que deveria ser o grande inspirador das revoluções. Lúcifer foi, segundo Bakunin, foi o grande revolucionário, o primeiro grande inspirador da independência humana. Então, toda a revolução ela se volta exatamente contra Deus e contra o cristianismo, e contra tudo aquilo que a civilização ocidental teve como herança, né, dessa construção, desse amálgama que foi o cristianismo. Então, tentando substituir essa moral cristã, traz-se para esta nova realidade uma suposta paz perpétua, na medida em que todos nós fazemos o que queremos, então não há por que brigar. Mas é exatamente aí que está o problema. Na medida em que fazemos o que queremos, terminamos entrando em conflito, porque terminamos por violar, de alguma forma, uma vontade alheia.
Então, na verdade, o que nós temos hoje é uma sociedade voltada para a violência, voltada para a agressão. E aqueles que se repudiam esta forma de sociedade anárquica, voltada sistematicamente para a agressão instintiva, tal como pregavam os revolucionários, estas pessoas que se rebelam contra isso, como eu, você e todos os demais, nós somos detentores do discurso do ódio, nós somos retrógrados, nós somos pessoas que querem o mal dos demais. O esquerdista, ele quer o bem, nós que queremos o mal. Então, vivemos uma sociedade inteiramente dialética, onde tudo se divide entre o bem e o mal. Somos os pobres de direita, né? Entre a tese antítese. Eu vou ter a tese e antítese, não existe a síntese. Né? Sentido, a convivência fica difícil, porque nós não podemos restringir a convivência humana a dois polos extremos. Os revolucionários queriam isso porque eles queriam conflito. Se nós queremos a convivência, nós temos que entender que a convivência humana ela é muito mais complexa do que simplesmente dois polos extremos. Olha, antes da gente voltar para a questão aqui até do Brasil, para a gente não. Porque é muito interessante, o assunto é profundo e vai caber outro hangout, mas eu acho que vale a pena encaixar nessa pegada aí, professor. Teve um vídeo do senhor que o senhor defende o seguinte: que o Marquês de Sade que foi o grande embrião aí desse, como você chama até, ele fazia parte dos libertinos no iluminismo, né? Isso. De toda essa, como é que se diz, de toda essa propaganda vamos falar aí o português, claro, dessa propaganda da putaria, assim, generalizada. Ou seja, todo mundo transa com todo mundo, o importante é ter prazer, vamos curtir, se tiver que rolar uma orgia, que role. O prazer está em primeiro lugar. Então, acho que seria legal você apresentar esse contexto histórico, que muita gente que hoje está começando a entender o assunto bate muito na Judith Butler, né? Como se fosse a pessoa que inventou essa coisa do gênero. Mas a coisa vai mais lá atrás. Eu acho que é legal você passar isso para o pessoal, esse teu conhecimento. Exatamente. Se nós podemos falar da agenda de gênero, se nós quisermos pontuar uma origem mais recente, vamos falar aí da Simone de Beauvoir. No famoso livro dela, O Segundo Sexo. A Judith Butler, como eu tenho falado, e até salientei no meu vídeo, um dos vídeos meus, a Judith Butler, ela faz parte de uma renovação da teoria revolucionária. De tempos em tempos, a teoria revolucionária ela tem que se renovar para poder sobreviver. Mas, de fato, como você bem colocou, e eu tinha colocado também no vídeo, a origem dessa ideia de um sexo exacerbado, ela está lá no iluminismo, quando, a exemplo do Marquês de Sade, que ele não foi o único, é tomada a ideia de que o sexo e o orgasmo seria o maior prazer que nós poderíamos ter nessa existência. É uma teoria completamente ateísta. Então, já que não temos uma transcendência, já que não temos uma vida depois dessa que temos aqui, então vamos gozar o mais possível, porque é o que nós melhor podemos fazer. Essa visão orgiástica da vida, que na verdade é uma importação das civilizações antigas, inclusive greco-romana, ela é trazida para o século XVIII como uma forma não simplesmente de uma adaptação cultural, mas de uma forma de revolução. Vamos destruir o cristianismo. Para destruir o cristianismo é preciso fazer uma revolução sexual. E trazendo isso para o Brasil, como você bem colocou, o Brasil é um laboratório de gente. É preciso que as pessoas entendam isso. O Brasil é um laboratório de gente. Aqui se testa diversas técnicas que são descobertas em laboratório, inclusive não só através das mídias, das redes sociais, mas agora, mais recentemente, também através do direito. Cria-se leis baseadas em técnicas de engenharia social. Se você não se adaptou
àquilo que o Facebook tentou lhe induzir, se você não se adaptou àquilo que a Rede Globo tentou lhe induzir, a lei obriga você a se adaptar. Então, o Brasil é um laboratório de gente, exatamente porque nós temos aqui uma população grande, uma população diversificada, culturalmente diversificada, racialmente diversificada. Então, e nada melhor do que fazer testes de comportamento humano num país como o Brasil. E depois importar essa experiência para os demais países e adaptar nos demais países. É isso que acontece. Daí porque um país como o Brasil, ele é tão alvo dessa agenda de gênero. Daí porque é tão importante para essa agenda mundial, globalista, atacar as escolas brasileiras, atacar as crianças brasileiras. Porque se isso for feito aqui, e se houver sucesso nessa empreitada diabólica, todo esse know-how é transferido para os demais países e com uma maior facilidade de adaptação. Então, essa é a questão. É preciso que se acorde sobre isso. Os pedagogos, os professores, os gestores, os políticos, nós que trabalhamos com cultura, com divulgação de cultura, é preciso que isso seja denunciado. Porque a coisa é séria. Esse pessoal não está brincando. Esse pessoal não está brincando. Eles têm um objetivo a cumprir. Eles são financiados. É muito dinheiro. Hoje, uma das indústrias mais ricas do mundo é a indústria abortista. Alô? Professor? Alô? Opa. Alô? Opa, Tô aí? ouvindo. Tô ouvindo. Pronto. O senhor concluiu? Isso. Uma das indústrias mais ricas do mundo é a indústria abortista. Uma das indústrias mais ricas do mundo é essa indústria sexista. Tá claro? Tá claro, tá claro. Bom, isso deixa eu só fazer para quem chegou depois, só para apresentar para vocês, pessoal. Nós estamos conversando com o professor Oswaldo Bastos. O professor Oswaldo Bastos é bacharel em Direito, mestre em Sociologia. Ele tem um canal no YouTube, um canal que começou há pouco tempo, mas eu recomendo a todos vocês que se inscrevam nesse canal, porque ele é muito, mas muito bom mesmo. Eu venho, na medida do possível, assistir quase todos os vídeos que deu para assistir aí em 30 dias, e ele tem um esclarecimento bastante didático, com bastante pedagogia, sobre todos esses assuntos que nós estamos acostumados a conversar aqui, e ele consegue colocar isso de uma maneira que muitas pessoas vão conseguir entender. Então, eu recomendo a vocês se inscreverem, é só entrar no YouTube depois, no canal Seminário Crítica e Crise do professor Oswaldo Bastos. Ele já deveria estar numa condição de muito mais visibilidade. Ele é de Salvador aí, povo da Bahia aí já tem que prestigiar o conterrâneo, que está firme e forte aí nessa batalha. Alguém tinha pedido a palavra para fazer alguma pergunta? Você quer fazer uma pergunta, Marcos? Então pode fazer, que depois, na outra rodada, eu ia perguntar uma coisa para o professor. Tranquilo, Márcio. Professor, o senhor iniciou esse hangout aqui com uma frase curta, né? Mas de um significado muito, muito intenso e muito profundo. O senhor falou assim, Márcio, a questão é complexa. Nesse pequeno período aqui que o senhor... várias ideias, fazendo não só o encadeamento lógico da exposição, mas apontando na realidade todas as confluências de todas essas atitudes, essas ações, essas políticas, esses investimentos de interesse, né? Seja ele financeiro ou não, seja ele de força de ação ou não, o significado dessa palavra, dessa sentença, ele fica muito mais pesado. A questão é super complexa. E assim como aquele programinha do computador, o tal do WinZip, né?
ao mesmo tempo que ele compacta as coisas, ele também descompacta, não é isso? E hoje o que a gente está vendo no nosso país é as pessoas sem esse programa descompactador da realidade, para poder analisar ela em todas essas e muitas outras mais, em todas essas que o senhor explanou e muitas outras que o senhor também pode explanar. E aí eu pergunto para o senhor, esse nosso trabalho, e eu posso até, sem falsa modéstia, até me incluir um pouco nesse esforço, né, de esclarecimento, ele precisa ser mais intensificado, redobrado, triplicado, quadruplicado, porque um ponto de inflexão na vida nacional, e o senhor falou muito bem, e o Márcio também apontou isso, esse ponto de inflexão até a nível mundial que o Brasil representa, dentro de toda uma estratégia de ação no mundo, a maioria das pessoas vai passar por esse momento, ou está se encaminhando para esse momento, que são as eleições de 2018, não tendo a menor consciência da gravidade do fato. Nós podemos ou ter um ponto arquimédico, no qual a gente pode alavancar o Brasil para fora dessa situação de crise, né? Usando um termo aí do Mário Ferreira, dessa diácrise, quer dizer, dessa crise que separa. E se por acaso nós falharmos, ela pode piorar ainda mais ainda o país. O que o senhor acha que o povo brasileiro precisa fazer para poder não deixar que isso aconteça? E vamos colocar assim, né? Se é que eu posso falar isso, o nosso papel em toda essa complexa luta, né? Em várias frentes, uma luta multimídia que eu costumo falar. Qual o nosso papel nisso tudo? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alô? O senhor só está sem imagem, mas a gente está te ouvindo bem. Mas se for para derrubar, para o senhor voltar de novo, pode ficar que a foto do senhor está agradável. Não, mas é porque eu tava, o celular começou a descarregar e eu tentei carregar e aí deu essa confusão aí. Tá ótimo, tá ótimo. Tá bonito, tá de paletó, tá de terno, tá quase um deputado. Tá pra enganar o povo, né? Pra enganar. Vamos lá. A questão é o seguinte, eu acho que, nesse momento, o papel de pessoas como nós é importantíssimo. É importantíssimo. Exatamente porque a gente está na vanguarda do conhecimento. As pessoas têm um porto seguro. Quando eu criei o seminário, não foi por outro motivo. Era porque os meus alunos chegavam na sala de aula e perguntavam para mim, professor, como é que o senhor tem esse conhecimento? Essa pergunta era cotidiana, ela era frequente. E aí eu, de tanto lá voltar, eu digo, eu vou partir para a briga. Eu tinha o maior medo de rede social. Eu tinha o maior medo de mídia. De botar minha cara e o pessoal ficar esculachando. Eu tinha o maior medo disso. Mas eu resolvi brigar. E os meus alunos me ajudaram, criaram essa tecnologia, canal, tudo isso aí. Foram os meus alunos, voluntariamente. E hoje eu me orgulho disso. O seminário ele é um embrião ainda. Mas ele tem uma personalidade já, pequena, mas uma personalidade. E quando eu vejo aí o pessoal do Terça Livre, quando eu vejo o pessoal de outros canais, mais o próprio Olavo de Carvalho, quando eu vejo o pessoal, o padre Paulo Ricardo, né? Quando eu vejo o pessoal com mais know-how, com mais projeção, fazendo esse trabalho maravilhoso de divulgação da alta cultura, é isso aí.
Não tem outra saída. Nós não temos outra escolha. É isso aí. E não podemos pensar que nós vamos salvar o Brasil. Mas temos que pensar que pessoas que estão em busca de conhecimento têm aonde encontrar. Esta é a questão. Quando eu vejo lá o cara chegar para comentar meu vídeo lá e dizer, poxa, esse vídeo foi muito esclarecedor, continue assim. É tudo que eu precisava ouvir para continuar assim. Eu não estou arregimentando milhões de pessoas, mas eu estou conseguindo, digamos, salvar almas. Esclarecer pessoas que vão difundir conhecimento, que vão esclarecer, que vão... quando você faz o seu vídeo lá no Terça Livre e outros canais, as pessoas vão em busca, as pessoas divulgam, as pessoas... Enfim, o trabalho é esse. O problema, na verdade, se nós podemos fazer aqui minha culpa, minha tão grande culpa, é que nós começamos tarde. E a esquerda já está nessa luta há pelo menos uns 300 anos. Vou botar aí para ser em rápida síntese, desde a Revolução Francesa. 17, representa o ritual satânico que foi exercido, que foi executado em 1917. Eles só não conseguiram ainda aqui no Brasil sacrificar, como fizeram, sacrificaram matar Luís XVI foi um sacrifício satânico. Um sacrifício satânico. A família do Czar foi um ritual satânico. Eles não conseguiram ainda repetir aqui no Brasil tal ritual satânico. Mas estão querendo fazer isso através do incentivo a uma guerra civil. Um ritual de sangue. E nós temos que denunciar isso. Nós temos que alertar sobre isso. Pessoas têm que ter conhecimento disso. Pessoas têm que saber o que há por trás dos bastidores da história. E de como isso chega até os nossos dias. Excelente, professor. E nós temos esse papel. Nós temos essa missão. Com certeza. Com certeza. Quantos nós vamos salvar? Eu não sei. Eu não sei quantos nós vamos salvar. Mas estamos na luta. E eu me orgulho disso. Me orgulho de estar aqui agora conversando com vocês. Me orgulho de estar fazendo parte dessa elite intelectual, que são vocês, que essa elite do pensamento erudito brasileiro, que são vocês. Isso para mim é uma honra que não tem dinheiro que pague. Entendeu? Eu fico feliz. E espero que os meus alunos estejam ouvindo isso, não para me enaltecer, mas para que eles possam continuar esse trabalho. Divulgar esse trabalho. Os bons precisam se juntar, né? Os bons não se... Exatamente. Não... A direita brasileira, ou aqueles que se julgam de direita, aqueles que se julgam conservadores, né? Cristãos ou não, precisam se articular. Precisam se unir. Parar de brigar, parar de xingar um ao outro, parar de ficar criando polêmica boba no YouTube. Entendeu? Polêmicas teóricas, tudo bem, são saudáveis. Mas nada de ficar chincalhando um ao outro, ficar criando, eu vou xingar você para poder ganhar visualização, você vai xingar a mim para poder ganhar visualização. Isso está errado. Enquanto isso, a esquerda está unida. Está unida em torno de um semi-analfabeto. Isso é grave. Você conduzir uma nação de 200 milhões de homens, de pessoas, de homens e mulheres, com um semi-analfabeto, um sujeito que não sabe conhecer, que não conhece o mínimo da língua portuguesa, isso é grave. Isso é sinal de que nós chegamos ao fundo do poço em questões morais, em questões intelectuais, em questões de raciocínio lógico. Que esse homem fala, este homem ao qual eu estou me referindo, um condenado penalmente, que este homem fala, carece de raciocínio lógico e ainda tem que me diga que entende o que ele está falando, eu fico me perguntando quando vai ser o próximo dilúvio?
Entende, amigo? Não, professor, é fantástico isso aí que o senhor está colocando. Aliás, eu estou até com uma pergunta aqui que eu vou passar para o senhor já já, Pois não. mas é importante ressaltar isso, que às vezes se discute muito. E eu sou uma pessoa que eu estou até um pouco exausto, mas eu depois recupero minhas baterias e volto para a pancadaria, né? Mas eu estou muito exausto em tentar aglutinar os conservadores dentro das minhas possibilidades, porque é uma questão de foco, né? Então, nós temos aí uma série de vertentes no pensamento que a gente pode aí, só para facilitar didaticamente, colocar num espectro à direita, que eu não gosto das terminologias direita e esquerda, conforme você, eu não gosto disso. Mas vamos, para poder manter a didática do assunto, nesse espectro da direita tem umas variantes, é óbvio. Você tem lá o monarquista, você tem lá o que defende o Estado confessional católico, você tem um cara que é liberal e que tem alguns valores, que ele do direito à vida, mas ele também quer um Estado laico, mas ele está à direita, ele não está à esquerda. É bom que se diga, né? Mas o problema todo que acontece é o seguinte: está todo mundo discutindo o sexo dos anjos antes da hora, né? Então, em vez de ter um raciocínio assim, a gente não precisa ir para o poder, então vamos se organizar para tomar o poder desses filhos da mãe. Quando a gente estiver lá no Congresso, quando a gente estiver com o poder da caneta, quando a gente estiver com o dinheiro, com caixa do Tesouro, né? Com a conta bancária, com a senha do banco lá do Tesouro, aí a gente pode cair na porrada lá no Congresso, porque a gente sabe que dali vai sair coisa boa. É liberal discutindo com o conservador até onde o Estado pode ir, é uma discussão saudável. Não tem nada de destrutivo nisso. Ela vai dar uma síntese boa nisso aí. Entendeu? Sim. O problema é uma discussão, o problema é você estar pautando um Congresso Nacional sobre como que uma criança de 12 anos vai poder ir para a justiça pedir para arrancar o pênis. Isso ser motivo de discussão numa CCJ. Então, os objetos das coisas a serem discutidas em Brasília é que precisam mudar. Que bom que a gente tivesse hoje lá com liberais, gravata borboleta, junto com defensores de uma monarquia e um Estado confessional católico de outro lado, discutindo o tamanho do Estado e até que ponto a moralidade pode ou não pode ser positivada em forma de lei. Que bom que a gente pudesse estar discutindo isso, porque ela vai produzir uma síntese boa. Mas não, a gente está preocupado em discutir antes de ter o poder na mão. Aí fica fragmentando, e é exatamente isso que você falou. No final das contas, eles fazem a coesão que precisam e correm o risco de serem bem-sucedidos com apoio do aparato financeiro que tem vindo do exterior. Fica fácil esse jogo. Esse jogo está desigual. E a gente, com pouco que tem de recurso, que é o cérebro e a capacidade de convencimento, a gente fica aí se prendendo sem falar nos egos, né? Sem falar nos egos. Todo mundo quer ganhar o concurso de quem tem razão, o concurso de mandiná, de futurologia. Então, enfim, uma coisa que eu ia falar para o senhor. Tem uma pergunta do Sérgio Cardoso, que é legal. Quem tiver perguntas para fazer, pessoal, vai se organizando e coloca a palavra pergunta. Dá para fazer umas 5 ainda, tá? Bota a pergunta na frente e a gente vai tentar responder. O André vai monitorar as perguntas aí, vai trazer para a gente. Seleciona aí, André. Então, é o seguinte, ele perguntou, e eu vou emendar essa pergunta do André com uma outra coisa que eu acho importante você esclarecer, que eu vi num outro vídeo seu, eu acho importante você esclarecer isso, porque tem tudo a ver com as eleições, tá? Então, essa do André dá para responder mais rápido, depois você emenda com a resposta da outra. O André perguntou como que você, sendo um professor conservador, como que você consegue sobreviver no meio acadêmico, que todos nós sabemos é um meio extremamente inóspito para quem defende as ideias que o senhor defende. Então, essa é a primeira pergunta. Eu já emendo com o seguinte: teve um vídeo seu que eu coaduno em 100% da sua tese, porque eu também cheguei a essa conclusão com os meus humildes estudos, de que comunistas, vamos dizer assim, o movimento comunista e os idiotas úteis que estão aqui, e isso vale para todo mundo que está assistindo, porque você pode... Não é só para a gente fazer o nosso ping-pong aqui, é para a gente sair daqui hoje e, quando tiver oportunidade, falar disso com as pessoas. Quando você encontrar um idiota útil dizendo que ele luta contra o grande capital, explicar para ele que ele é o maior defensor do grande capital, porque
essa tese que o senhor defende é que eu acredito já há muito tempo, já tenho essa conclusão, que todo o movimento comunista, na verdade, ele está a serviço mesmo de quem veste o vestido do capitalismo, mas não tem nada de capitalista, que são esses grandes conglomerados econômicos transnacionais que, na verdade, não querem concorrência, não querem capitalismo coisa nenhuma, não querem saber de livre mercado coisa nenhuma. O que eles querem são países totalitários com controle social, com controle policialesco e com governos entregues, corrompidos na mão deles, para que eles possam exercer a exploração de tudo que eles querem. Ou seja, fecha o elo, e no meio disso é que estamos nós, aqueles que eles chamam de pobres de direita, capitalistas de direita, e somos nós que queremos um mercado com competição, com 750 mil operadoras de telefonia celular disputando vender um chip para mim, e não 4 operadoras. Então, é importante, e eu gostaria que o senhor falasse também sobre isso, como que se dá, do ponto de vista mais acadêmico, mais pedagógico, como é que existe esse elo, na verdade, que todo o movimento de esquerda revolucionário que diz que o grande capital é o seu inimigo, na verdade, trabalham a parte de cima sabendo o que está fazendo e a parte de baixo não faz a menor ideia de que está trabalhando de graça por esse grande capital que ele diz lutar contra. Bom, vou parar aqui para o senhor poder processar as perguntas. Olha, o André, não foi o André que fez a pergunta aí sobre a questão acadêmica, não é isso? Então, é um trabalho difícil, e eu passei algumas situações... Foi o Sérgio Cardoso que fez essa pergunta, tá? Sérgio Cardoso, pronto, o Sérgio Cardoso. Eu passei algumas situações complicadas, né? Eu já... Assim, como eu já sou um pouco antigo no ambiente acadêmico, só de nível superior, são 18 anos, então as pessoas têm uma certa reserva quando vão se referir a mim em termos de agressão. Até porque eu sempre fui conhecido por um sujeito que gosta muito de estudar e só fala as coisas depois que eu estudei bastante. Né? E a partir daí, o que é que acontece? É importante desafiar o inimigo. Desafio esquerdista, ele não vai topar briga. O esquerdista ele é um ignorante. Ele não tem a dimensão cognitiva dele, está atrofiada. Ele tem a dimensão associativa. Ele se remete ao cérebro mais ancestral. Ele associa. Por isso que ele reproduz jargões. Bolsonaro é racista e homofóbico. Isso não é raciocínio, isso é associação. Tá certo? Isso não é raciocínio, isso é associação. Bolsonaro pode até ser racista e homofóbico, mas para você raciocinar, você tem que mostrar, por A mais B, a sua tese de que Bolsonaro é racista e homofóbico. Se eu lhe pergunto que você não vai votar em Bolsonaro, por quê? Porque ele é racista e homofóbico, isso não é raciocínio, isso não é cognição, isso é associação. O que os esquerdistas fazem é associação. Então, quando você chama um esquerdista para um desafio teórico, para um debate teórico, ele não vai. Uma das grandes lamentações que eu tenho aqui no Brasil, salvo raras exceções, pouquíssimos acadêmicos brasileiros conhecem marxismo. Pouquíssimos. Eles reproduzem jargões. Por quê? Porque, tal como os alunos deles, esses professores também trabalham com associação e não com cognição. Basta ler os livros que alguns deles escrevem. Muito bem. Quando você chama para o debate, eles não vão. Então você tem que comprar briga. Você perguntou como foi a minha estada no ambiente acadêmico. Um tanto difícil. Não foi fácil. Colegas tentando insuflar turmas inteiras contra mim. Isso acontece. Aconteceu. Mas eu enfrentei. E me estabeleci. Porque o problema dos meus colegas esquerdistas não é porque eles são esquerdistas, é porque eles não conhecem o que eles falam. Direito progressista. Direito progressista, meu querido, leia-se, direito comunista. Interpretação progressista da Constituição. Interpretação comunista da Constituição. Quantos juristas brasileiros conhecem marxismo no Brasil? Eu não encho a mão. Eu não encho a mão. Quantos juristas brasileiros conhecem Gramsci no Brasil? Eu não encho a mão. Mas todos falam, todos reproduzem os mesmos jargões, o mesmo ativismo judicial, o mesmo relativismo jurídico.
que vem, inclusive, da escola de Frankfurt, o senhor Habermas, inclusive. Então, você tem que enfrentar isso. Se você está convicto de que você está no caminho certo, como eu estou convicto, você tem que enfrentar isso. Né? Você tem que enfrentar essa situação. Não tem outro caminho. Né? E é evidente que é preciso combater de frente, com muito estudo, sem disputas de jargões, senão você se nivela por baixo. Né? Uma criança pode ter autonomia para escolher a troca de sexo? Não. Por quê? Porque ela é incapaz. Ela é juridicamente incapaz. Ela não responde pelo que faz. Então, ela não tem capacidade de escolha. Ela tem possibilidade de opinar, mas não de escolha. Opinar é uma coisa, escolha é outra. Ainda está sob a jurídica legal dos pais. Então, a criança não pode escolher a troca de sexo. Agora, o que acontece é que as crianças estão sendo induzidas nas escolas, faz parte, invadir as escolas, tal como o receituário marxista, entrar nas escolas, substituir a família como locus de educação sexual. Isso é um projeto da ONU, que inclusive está muito claro no livro Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin, que eu tenho exposto muito nos meus vídeos. Eu tenho 3 vídeos explorando esse livro do Pascal Bernardin, né? Pedagogia de Maquiavel. Então, na medida em que você invade a escola, você tira a autoridade do professor, você tira o conhecimento através da pedagogia paulo-freireana. Paulo Freire é um teórico grosseiro, um capataz do marxismo frankfurtiano, traduz em palavras rudimentares, inclusive, o marxismo para a sala de aula. O aluno tem que se opor ao professor, porque o professor oprime o aluno com o seu conhecimento burguês. Isso acabou a educação brasileira, que nunca foi referência. Acabou o que nunca foi bom. E no lugar deste vazio, penetra o quê? Sexo, balbúrdia e anarquismo. Chegamos ao inferno. Então, é isso que está aí. Então, nós precisamos reagir contra isso. Nós precisamos resgatar essas crianças. Nós precisamos resgatar esses adolescentes. Criarmos, como eu falei antes, portos seguros para que esses adolescentes tenham uma alternativa a essa armadilha diabólica que foi criada pela senhora ONU, pela senhora Unicef, pela senhora Unesco, que, via os ministérios de educação, estão implantando essa cultura do sexo, da orgia, da droga, nas escolas, para destruir toda a nossa civilização ocidental, gerar uma nova geração que não mais reaja a essa perda completa da identidade individual, tal como veio caracterizando a formação da civilização ocidental. Então, é isso. A luta é do dia a dia. A luta é... Se você olhar lá os debates lá no meu canal, que eu sou chamado lá para debater na televisão, eu vou para lá, eu sei que eu vou tomar porrada. Mas eu vou. Porque no meio de tanta porrada, meu irmão, eu também falo. Eu digo que muita gente não quer ouvir. Eu digo que a esquerda não quer ouvir. Como eu estou falando aqui agora, eu falo na televisão. Eu digo que a esquerda não quer ouvir. Eu tenho lá um debate sobre cota racial, eu tenho lá um debate sobre escola sem partido. Eu jogarei no brinquedo deles. Eles me batem, me agridem, vilipendiam. Mas eu morro gritando. Não, e agora dá para emendar até com aquilo que eu lhe perguntei, né? Eles que se colocam como alguém que defende uma sociedade justa, igualitária e contra o grande capital,
seria importante o senhor colocar essa... Isso está mais do que provado. Está mais do que provado. Existem livros já publicados aqui no Brasil. Eu tenho divulgado, inclusive, esses livros nos meus vídeos. Meus vídeos, todos eles vêm, os mais recentes, eles vêm acompanhados da bibliografia, né, aonde se mostra claramente qual é o interesse dos grandes conglomerados econômicos em financiar a guerrilha comunista, o movimento revolucionário. Os caras viram que não tinha por que ficar brincando de Adam Smith. Não tinha por que ficar brincando de concorrência. Se eles podiam dominar o mundo, quem manda no mundo hoje? Meia dúzia de empresas no setor farmacêutico, meia dúzia de empresas no setor armamento, meia dúzia de empresas no setor alimento. Para que brigar? Se a gente puder organizar o mundo de forma que a gente possa se aproveitar desse terceiro mundo, cheio de matéria-prima, tá certo? Sem brigar, por que brigar? Então vamos financiar esse tal desse Karl Marx, esse imbecil aí. Ele tem alguma coisa que nos interessa. Empobrecer as populações do terceiro mundo para que elas não possam usufruir das riquezas que elas têm. Olha Angola. Olha a África. É muito bonitinho dizer que a África é assim porque o europeu escravizou a África. Isso é papo de ignorante. A África é assim porque a descolonização africana, a partir da década de 40 e 50, se deu por um revés, por uma tomada de governos socialistas. A fome na Etiópia, ela é consequência de comunismo e de muçulmanismo. Aquelas pessoas morrendo de maneira atroz, humilhante, aviltante, que o mundo todo assistiu e que ninguém nunca contou. A Etiópia, aquelas pessoas que estavam morrendo ali, eram etnias cristãs, assassinadas sistematicamente pelo flagelo da fome, por milícias muçulmanas comunistas. Isso se repete hoje. E ninguém fala. Fica botando a culpa no passado do século XIX. É muito bonitinho. A África é um país, é um continente, desculpe, riquíssimo em tudo que você imaginar. Não há interesse que os povos africanos venham usufruir da riqueza que os seus respectivos países possuem. Então, eles brincam com aquelas pessoas, com aquelas nações, com aqueles povos. Olha o que aconteceu em Ruanda. Olha o que aconteceu em Ruanda. Um massacre à vista de todos. Então, a Ásia, a América Latina, o Brasil. Como é que você me explica, meu amigo? Como é que você me explica? Eu sou nordestino, um dos maiores litorais, contando lados do Nordeste, e pago 1 quilo do peixe a preço de ouro. Como é que você me explica isso? Era para eu estar comendo peixe aqui a preço de banana. Peixe aqui é comida de luxo. É claro que seus interesses estrangeiros, dos grandes bancos, dos grandes pecuaristas vinculados à indústria de alimento, que faz com que nós tenhamos que comer carne todo dia de boi. Não é nem de bode, é de boi. Então, a nossa vida é toda governada por esses caras, porra. É governada economicamente, é governada politicamente. E se alguma coisa fugir do script, eles bancam um monte de bufa-fria aí, pegam esses garotos aí, desempregados, tá certo? Olha lá o cara lá, comendo cadeia. Dois rapazes de 20 e poucos anos comendo cadeia porque mataram o cinegrafista com um foguete na cabeça. Bem feito, vai comer cadeia. Vai comer cadeia por quê? R$100 e um sanduíche de mortadela para fazer revolução, tirar a vida de um pai de família. É isso que é o Brasil. Eles se aproveitam disso. Uma juventude perdida. Uma juventude sem orientação. Para fazer dessa juventude o que o Lênin e o Gramsci chamavam de imbecil útil.
e fazem. Esses abestalados vão para a rua, enfrentar a polícia, tomar tiro de borracha na cara, tomar tonfada na cara, achando que estão fazendo grande coisa. Por isso que o nosso papel é fundamental. Alguém tem que falar. Nós temos que falar. Nós temos que divulgar. E não só isso. E não só isso, né? Você censura, eu também sou, todo mundo aqui é isso mesmo. Quando acaba a censura, eu volto para falar de novo. Entendeu? Não tem jeito. E não só falar, né, professor? Alguns de nós aqui quer mais do que falar, vai brigar pelo poder, vai brigar por 2018, por ocupar espaço, sem medo, sem vergonhinha de ser chamado no fogo amigo, né? Que muitos conservadores falam, mas você está entrando na política, então você não deveria, porque isso aí é uma sujeira, você vai ficar sujo. Mas alguém tem que ir lá limpar, né? Quando o vaso está entupido, alguém tem que levar o desentupidor, né? Porque senão ninguém consegue mais fazer cocô. Então, não adianta dizer que a coisa tá ruim e não ocupar esse espaço, porque senão eles vão continuar lá. Então, isso é um fato. Então, também, além a gente ter uma frente de atuação cultural para resgatar tudo isso que está perdido e ir lá para o poder para botar a mão na caneta, pegar a senha da conta do Tesouro e começar a fazer as coisas acontecerem do jeito que tem que acontecer. Porque senão a gente vai ficar sempre sofrendo, sendo reféns numa espécie aí de terapia coletiva, todo mundo confessando suas tristezas, suas amarguras, suas melancolias e nada acontecendo. E nós temos potencial para fazer muito mais do que isso, né, professor? Muito Verdade, mais do que ficarmos aqui sofrendo sem perspectiva. As oportunidades estão aí na porta. Eu queria direcionar, nessa reta final aí do Hangout, até e já convidando você, e você já vai ter que aceitar, já vou te passar a palavra, Pimenta, você vai ter que aceitar compromisso aqui, ó, ele não é candidato não, mas ele vai ter que cumprir promessa aí, mais uns 5 Hangouts, hein? Olha aí. E dizer o seguinte, dessas possibilidades de candidatos à presidência da República, eu não vou nem entrar na questão de governadores, porque isso é secundário. A coisa mais importante hoje é a eleição para presidente da República. Se fosse possível, depois da pergunta do Pimenta, eu vou deixar ele fazer uma pergunta, o senhor traçar um perfil rápido de cada um desses agentes que estão se apresentando para o processo, entre Ciro, Marina, o próprio Huck, a Manuela Dávila, o próprio Bolsonaro, que o senhor fizesse a sua avaliação pessoal, como a leitura que você tem do perfil desses candidatos, mais ou menos qual é a corrente que eles estão representando, seria bom, do ponto de vista didático, para o pessoal entender mais ou menos como que o senhor enxerga aí essas candidaturas, tá? Em relação a tudo isso que a gente conversou, quais as ligações e os comprometimentos com essa agenda toda que a gente tratou aqui. Eu passo a pergunta para o Pimenta e depois emendo direto aí com o professor para ele responder. Ok. Fala aí, Pimenta. Não, Marcelo, só para dar uma complementada em cima do que o professor falou, em cima disso que você falou, desse ficar de não me toques com relação à política, né? A política é um ambiente que atrai muitos demônios, né? Muitos demônios. Mas assim como na Terra, aqui embaixo mesmo, a Terra não só está entregue aos demônios. Não que nós queremos ser anjos, né? Mas se nós deixarmos que eles nos guiem, a gente vai conseguir expulsar pelo menos alguns demônios desse espaço político aí. E esse também não é só é também o aspecto da nossa atuação social, familiar, laboral, né, nesses espaços em que a gente tenta conversar com as pessoas. Não é ficar só naquela masturbação mental, ou como o Márcio falou, ficar só em rede social, né, achando que faz alguma coisa. É ir para a realidade e realmente promover alguma coisa. Né? O professor fazendo o trabalho de formiguinha, blog,
internet, rede social, isso, aquilo, conversando com os alunos, fazendo aquela interação, tendo aquele pequeno grupo coeso ali. Se a gente vai ter sucesso? Não sei. Mas a gente tem que fazer aquilo que nos cabe, né, professor? Isso. Isso. Exatamente isso. Alô? Alô? Pode falar, professor, pode falar. Todo mundo escutando, pode falar. Eu não vejo outra... Tá tudo certo, professor. Pode falar, solta a voz. Apesar de concordo com o Márcio, ocupar espaços, né, de se candidatar, de estar presente no espaço político, estrito senso. Né? Mas isso aí depende muito da expertise de cada um, do perfil de cada um. Eu, por exemplo, eu não sei se eu tenho esse perfil. Né? Enfim, mas existem outros que têm esse perfil e que a gente pode apoiar. Né? Agora, com relação ao perfil dos candidatos que estão aí, a primeira coisa que tem me chamado a atenção é uma corrida eleitoral que, na verdade, não passa, no meu entendimento, de uma busca do pote de ouro. A maioria desses supostos candidatos sabe que não vai levar coisa alguma. O objetivo é levar Lula, se for o caso, e Bolsonaro para o segundo turno. Levando para o segundo turno, então vai haver o quê? O que sempre ocorre, o leilão. O leilão. Cada um desses candidatos do primeiro turno terá um preço para apoiar este ou aquele candidato no segundo turno. Digamos assim, o chupa-cabra. Né? Isso é que me preocupa. Primeiro que eu não vejo possibilidade de Lula ganhar, nem de chegar ao segundo turno, se não houver fraude nas urnas eletrônicas. A Smartmatic foi uma empresa criada pelo Serviço Secreto Cubano, na Venezuela, propositalmente criada para fraudar as urnas eletrônicas e fraudar todas as eleições na América Latina e manter os representantes do Foro de São Paulo no poder na América Latina. Isso é muito claro e já foi denunciado várias vezes na internet. Nas últimas eleições, nós tivemos a apuração de votos de porta fechada, tendo como guarda-costas o senhor Lewandowski e o senhor Toffoli. Isso não existe em nenhuma democracia digna em qualquer parte do planeta. Evidentemente que alguma coisa que aconteceu lá não poderia se tornar domínio público. Simples assim. Né? E o meu receio é que isso se repita nessas novas eleições. Como eu já disse, nós temos aí o representante PSDB, né? Social-democracia. Social-democracia é uma forma de socialismo que tem suas raízes numa ruptura com o comunismo e numa associação com o socialismo fabiano, União Europeia. Né? Chamar socialismo social-democracia de direita não conhecer teoria política. Chamar a PSDB de neoliberal é um atestado de ignorância. Muito próprio do nosso meio acadêmico, inclusive. Né? A dona Marina é uma representante do Clube de Bilderberg, aqui no Brasil, que reúne os maiores empresários e banqueiros do mundo. E falando de algo muito mais próximo, quem quiser votar em Marina, como eu digo sempre, se prepare para botar o MST sentado no Planalto. Né? O senhor Dória é um garoto mimado, preparado para fazer rivalidade com o Bolsonaro e que agora, graças ao bom Deus, cometeu um suicídio político ao dar o nome da finada, nefasta, a um viaduto em São Paulo. Foi ótimo, eu achei fantástico, porque com isso ele se revelou e mostrou quem ele é.
para não deixar dúvidas. Né? Inclusive, não só que é comprometido com a esquerda radical brasileira, mas que é frouxo. Não é homem para aguentar pressão. Porque comprometeu o perfil político dele, a campanha política dele, por uma pressão banal. Aceitar botar o nome do viaduto de uma pessoa que não tem nenhuma representatividade no Brasil. Um suicídio político. No meu entendimento, foi ótimo. Que dispensa grandes comentários e grandes revelações. Ele já se revelou. Né? Os demais partidos, PSOL, PCdoB, não tem nenhuma representatividade. Isso aí o pessoal é aquela coisa de chupa-cabra. Está querendo entrar de gato no navio, ganhar alguns eleitores no primeiro turno, tentar chegar no segundo turno para vender esses eleitores e esse apoio para um dos dois candidatos que ficar para o segundo turno. Isso é tradicional na política brasileira. O Luciano Huck, eu acho até que dispensa comentário. Né? Dispensa comentário. Porque é um Lula bem trajado. É um Lula bonitinho. Inteligentinho. Né? Então, votar em Lula e votar em Luciano Huck é quase a mesma coisa, tirando o traquejo com a língua portuguesa. Né? Que o Luciano Huck tem um pouco mais. Né? Então, agora, que o cenário externo é preocupante, sim. Por quê? Porque nós temos indústria farmacêutica, nós temos indústria química, nós temos indústria bélica, nós temos o sistema financeiro, os grandes bancos, as grandes seguradoras que estão vinculadas aos grandes bancos. Olha aí a reforma trabalhista. Né? Então, lá fora, nós temos gaviões que estão de olho no que vai acontecer aqui no Brasil. E financiando. Só o Jorge Soros doa uma fortuna para as ONGs que compõem o MST. Né? É preciso abrir de fato uma CPI de ONGs no Brasil. É preciso saber como é que está entrando esse dinheiro no Brasil e é o que esse dinheiro se do brasileiro. E é evidente que o resultado não vai ser bom. Só interrompendo rapidamente, isso é uma das coisas que eu, pelo menos, como deputado, se eu viesse eleito, isso é uma das coisas que está uma das minhas primeiras prioridades é articular uma criação de ONG para fazer uma varredura detalhada em todas as ONGs que estão atuando no Brasil. Isso aí é um fato. Você tem isso. O que nós temos da Amazônia hoje, nós devemos ao Exército Brasileiro. Isso é fato. Não é nacionalismo vulgar, é fato. Você tem 100 ONGs na Amazônia defendendo o índio. Você tem 100 ONGs na Amazônia, na verdade, da indústria farmacêutica e bioquímica, defendendo o movimento ambientalista e indigenista. Matéria-prima. Reserva florestal, reserva indigenista, é matéria-prima. Então, é por isso que o Bolsonaro incomoda. Uma versão tupiniquim do Trump. Porque é isso que a esquerda julga retrocesso. Porque como o próprio Bolsonaro diz, eu não vou financiar nada disso aí. Para a esquerda, isso aí, meu amigo, é o final dos tempos. Eles avançaram até agora, conseguiram toda essa dominação, toda essa ocupação de espaço até agora, para de repente chegar um cara e dizer, ó, acabou a brincadeira, vai fechar a torneira. Como o Trump fez nos Estados Unidos. É isso que eles chamam de retrocesso. E, de fato, é. Olhando pelo viés do projeto esquerdista, neocomunista, bolivariano, é um retrocesso mesmo. Por isso que tem que vilipendiar Bolsonaro. Por isso que não é possível aceitar Bolsonaro.
é uma persona não grata. Aí você vai ver os apoios se dividem entre os demais. Por quê? Porque os demais fazem parte da mesma corja. Fazem parte do mesmo bloco. Se você não votar em um, você vai votar no outro, você vai votar no mesmo time, você vai votar na mesma bagaceira. Essa é a questão. Tá ok, professor. Olha, não sei se o Marcos caiu. Bom, gente, nós estamos aí com 1h30 de hangout, para não ficar muito puxado. Depois, André, vou te dar uma missão aí, depois você tenta editar alguma coisa. Não dá mais para fazer pergunta, o tempo estourou. Depois, André, a gente podia fazer uma edição nesse vídeo aqui, dos melhores momentos, e depois replicá-lo, que foi um excelente trabalho. Foi um vídeo de muita qualidade, um dos melhores, uma das melhores entrevistas. Eu queria convidar o senhor, professor, para uma próxima oportunidade, a gente acertar na agenda, e aí a gente vai para alguns temas mais específicos. Hoje foi mais uma apresentação, e vai sempre nos ajudar, inclusive uma participação lá no Panorama Brasil, que é o programa que eu apresento no Terça Livre às quartas-feiras, que tem uma audiência ainda maior do que aqui, e eu acho que vai ser muito bom dar essa visibilidade para o seu trabalho. Estou verificando a possibilidade da próxima quarta-feira a gente fazer esse encontro lá no Terça Livre. Tá? Se o senhor conseguir se programar para isso, a gente vai para lá na quarta que vem. Tá bom? Vamos lá, vamos combinar. Fechado. Tá ótimo. Tá ótimo. Quero agradecer a todos que participaram. Tivemos uma audiência grande hoje. Chegamos a um pico de 140 espectadores assistindo online. Muito bom, excelente. Acho que vai ter uma boa repercussão. Agradecer ao Gustavo, Marcelo, Pimenta pela participação, ao André que nos ajudou. Professor, muito obrigado aí por tudo. Eu que agradeço. E estaremos de volta aí em breve, tá bom? Com certeza. Um abração. Um abraço, fique com Deus. Vocês também. Tá ok.